16, versículo 13. Que os teus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite. Que o seu coração esteja aberto para receber a palavra que Ele tem para ti. Esta palavra falou muito comigo sobre identidade, para a glória de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem aos homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te foi que revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Quem crê nisso, dá um grito de glória. Pode tomar os seus assentos para a glória de Jesus. Meus amados irmãos, é um grande privilégio falar da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a passagens do bom mestre, nós sabemos bem que aonde Jesus está, alguma coisa sempre acontece. A Bíblia fala que o Senhor Deus, com seu grande propósito de resgatar o seu povo, Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas que tivesse a vida eterna. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, e bem nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele escolheu para si 12 discípulos, 12 apóstolos, para que fossem com Ele numa grande missão e num grande propósito. Porque uma coisa que eu aprendo com o Senhor Jesus é que tudo Ele faz com propósito. Nós vemos que em todo momento o Senhor, ao agir, o Senhor, ao operar, e até mesmo no momento do Senhor chegar, sempre Ele nunca chegou nem atrasado e nem muito adiantado. O Senhor Jesus sempre chega na hora certa. É por isso que nós vemos, meus irmãos, que quando Ele estava passando e a curar uma mulher do fluxo de sangue, a trajetória de Jesus era chegar até a casa de Jairo. Mas a Bíblia fala que aquela mulher tocou na sua orla e chamou a sua atenção. E Jesus, uma coisa linda que eu aprendo também com Ele, é que Ele não despreza ninguém. Ele não deixa ninguém sem antes marcar a sua história, sem antes marcar a sua vida. Então, nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai marcar você para que o nome dEle seja glorificado. E uma coisa linda nesta trajetória, que Jesus, Ele tinha até que chegar na casa de Jairo, mas Ele deu atenção a uma mulher que já há 12 anos estava em um grande sofrimento. Mas por tamanho da fé daquela mulher, chamou a atenção do mestre. Por isso que ele pergunta: quem me tocou? Mas o interessante é que os discípulos olham para ele e dizem: mestre, por que o Senhor pergunta quem te tocou? Se tem uma multidão te apertando. Detalhe é, a multidão apertava ele, mas aquela mulher tocou nele. A direção e a visão dela não era somente o seu milagre, mas era tocar no bom mestre, era tocar no Salvador, era tocar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te convido a nessa noite, não somente estar aqui de passagem, mas tocar na orla dele, porque descerá virtude, descerá poder para estar operando na sua história e na sua vida. O bom mestre sempre marca a história.
meus irmãos, que depois disso, Jairo ficou aflito, porque a resposta que ele teve não era das melhores, pelo contrário, era a pior resposta e a pior mensagem que ele poderia receber naquele exato momento. Por quê? Porque ele foi até o Mestre, ele foi até Jesus, mas enquanto isso, a sua filha só estava enferma. Mas depois disso, a Bíblia fala que já chegaram e disseram: Jairo, não incomode mais o Mestre. Aí ele pergunta: por quê? A minha filha já melhorou? A minha filha já está curada? Aconteceu um milagre? Não. Detalhe, a resposta que deram para Jairo é: não incomodes mais o Mestre, porque a sua filha já morreu, já está morta. O que estavam dizendo para Jairo é: acabou a sua história. Não adiantou você ir atrás de Jesus, não adiantou você ir até Ele, porque acabou ali. Mas uma coisa linda é que acabou para os homens, mas para o nosso Deus é o início. Ei, eu não sei se alguém recebeu isso aqui nesta noite. Alguém pode estar até tentando botar um ponto final. Talvez você veio aqui dizendo: é minhas últimas forças. Mas detalhe, a sua história não acaba aqui. A sua história Deus está dando. Você vai continuar, porque o milagre que eu vou fazer na sua vida, eu vou manifestar para realizar aquilo que eu te prometi. Na mandala subir a Bíblia fala que Jesus deu uma resposta. Os homens disseram para ele, não incomode mais o Mestre. Mas a resposta de Jesus é: Jairo, não temas, crê somente. Jesus sempre dá uma resposta para estar nos consolando. Jesus sempre dá uma resposta, por quê? Ou ele estava ensinando para Jairo: para os homens já não tem mais jeito, mas para mim eu continuo no controle. Você talvez está aos olhos de Jairo, está com alguma coisa morta dentro de casa. Está tudo fora do controle das suas mãos. Mas detalhe, o bom mestre está dizendo para você: não temas, somente creia, porque eu ainda estou no controle. E a Bíblia fala que ele foi até lá, e depois de entrar na casa de Jairo, ele tirou aqueles que já não estavam mais dando crédito e disse para a menina: menina, levanta-te. E a filha dele ressuscitou. Ei, Deus vai fazer no tempo certo na sua vida. Deus vai fazer no tempo certo na sua família. Deus vai fazer no tempo certo. É somente continuar olhando para o Senhor, e autor e consumador da